Vamos voltar no tempo. Judéia, século I. Pensa num lugar fervendo, sabe? Sob o domínio total do Império Romano. Era um verdadeiro caldeirão de profecias, muito ressentimento e um fervor religioso, assim, à flor da pele. E o detalhe, cada grupo ali achava que tinha a única resposta para a sobrevivência. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para decifrar essas facções que disputavam o poder e o futuro de uma nação que estava literalmente por um fio. E olha só essa citação da nossa fonte. Mesmo sendo de outro século, ela acerta em cheio. Na Judéia, religião não era só uma questão de fé, não. Era política, era identidade, era uma questão de vida ou morte que definia quem eram os aliados e quem eram os inimigos. Então, para a gente entender esse caos todo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o conflito central. Depois, vamos conhecer os principais jogadores, sabe? Os poderosos, os que ditavam as regras e os que eram totalmente excluídos. Em seguida, os radicais, que queriam basicamente botar fogo em tudo. E por fim, o legado explosivo que eles deixaram para a história. Bora começar pelo topo, então. Bem no centro do poder, duas forças opostas travavam uma batalha pela alma da nação. De um lado, os fariseus, do outro, os saduceus. Eles eram a elite, mas as visões de mundo deles, nossa, não poderiam ser mais diferentes. E o que é fascinante aqui não é só a diferença na teologia, não. O que a gente vê são duas estratégias de sobrevivência completamente distintas. Os fariseus, com o apoio do povo, defendiam a pureza como uma vida super regrada, acreditando na ressurreição. Já os saduceus, a elite do templo, eles eram pragmáticos. O foco era poder e riqueza, aqui e agora. E para conseguir isso, não viam problema nenhum em se aliar com Roma. A nossa fonte chama eles de os exclusivistas. E o próprio nome deles, os separados, já diz tudo, né? Para eles, a santidade vinha de se separar de tudo que era impuro, do mundo romano e até de outros judeus. A arma deles era a lei, e não só a escrita, mas uma tradição oral gigantesca que eles aplicavam a cada detalhezinho da vida. E foi isso que deu a eles uma autoridade enorme sobre o povo, que via neles os verdadeiros guardiões da fé. Agora, os saduceus são descritos como os oportunistas. Eram a aristocracia que controlava o coração financeiro e espiritual da nação, o Templo de Jerusalém. Para eles, religião era poder. Ponto. Rejeitavam as novidades dos fariseus, como essa ideia de ressurreição, e se mantinham no controle colaborando com os romanos. Então qualquer um que ameaçasse essa ordem, como Jesus, quando desafiou a autoridade deles no templo, se tornava um inimigo mortal. Simples assim. Certo. Agora, vamos sair um pouco do centro do poder para ver quem definia as regras e quem era simplesmente deixado de fora. De um lado, os escribas, os mestres da lei. Do outro, os samaritanos, os verdadeiros párias da sociedade. Os escribas. A fonte os chama de manipuladores da lei. Eles eram basicamente os advogados e os intelectuais da época. O poder deles não vinha da grana ou do sacerdócio, mas sim do conhecimento. E numa sociedade governada pela lei religiosa, quem interpreta a lei, na prática, controla a lei. E essa ascensão deles é impressionante. Eles começaram como meros secretários, copistas, mas se tornaram tão essenciais que acabaram sentados no Sinédrio, o Supremo Tribunal, decidindo o destino das pessoas lado a lado com a mais alta aristocracia. Eles eram a prova viva de que naquela sociedade, conhecimento era poder de verdade. E se os escribas eram os que estavam por dentro, os samaritanos eram os que estavam totalmente por fora. Eles eram como um espelho indesejado, sabe? Compartilhavam parte da herança, mas eram vistos como impuros, hereges, porque tinham seu próprio texto sagrado e seu próprio tempo. O ódio era tão grande que só de mencionar o nome deles já era uma ofensa, um lembrete constante de como as fronteiras de identidade eram traçadas com sangue e desprezo. Bom, com tanta pressão e tanto conflito, é claro que alguns foram levados ao extremo. Agora a gente vai olhar para as duas reações mais radicais a todo esse caos. Fugir completamente do mundo ou tentar colocar fogo nele. Vamos conhecer os essênios e os zelotes. Os essênios escolheram a fuga. Eles olhavam para a sociedade, para o templo, e viam tudo como corrupto, sem salvação. Então eles se retiraram para o deserto para criar uma comunidade perfeita, pura. Viviam num regime quase monástico, dividindo tudo e se preparando para o fim dos tempos. Eles acreditavam que Deus iria usá-los para purificar o mundo numa batalha cósmica final. No extremo oposto, a gente tem os zelotes, que a fonte descreve como os terroristas. Para eles, fugir era covardia. A única resposta possível para a ocupação romana era a violência. A teologia deles era simples e mortal.
Deus era o único rei, e qualquer um que pagasse impostos a César estava cometendo idolatria, traição. E essa ideologia incendiária, ela acendeu o pavio da maior catástrofe da história judaica até então. A agitação constante dos zelotes acabou arrastando a nação inteira para uma guerra suicida contra a maior superpotência do mundo. O resultado? A aniquilação de Jerusalém e o fim de toda uma era. E no fim de tudo, restou este número. Cerca de 1000 rebeldes, homens, mulheres, crianças, encurralados pelos romanos no topo da fortaleza de Massada. Era o último reduto deles. E aqui está o ponto crucial, a escolha final. Diante da derrota que era inevitável, o líder deles os convenceu de que era melhor morrer como pessoas livres do que viver como escravos de Roma. Foi o fim trágico e terrível de um sonho revolucionário. A queda de Jerusalém não foi o fim da história. Longe disso. Foi um ponto de virada brutal. O choque entre todas essas facções deixou um legado que não só redefiniu o judaísmo, mas cujos ecos ressoam até os dias de hoje. E esta tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Cada grupo tinha uma resposta diferente para a mesma crise: colaborar, resistir com cautela, interpretar a lei, se separar ou lutar. A história, no fim, mostrou qual dessas estratégias levou à aniquilação e qual, ironicamente, permitiu a sobrevivência. A revolução dos zelotes levou à ruína total. Com o templo em cinzas e os saduceus e essênios praticamente dizimados, foi a visão dos fariseus que sobreviveu. Um judaísmo focado na lei, na sinagoga e no texto. Um judaísmo que podia existir em qualquer lugar e que se tornou a base do judaísmo como o conhecemos hoje. E isso nos deixa com uma pergunta final. As escolhas feitas por esses grupos lá atrás, colaborar com o poder, reformar por dentro, abandonar a sociedade ou pegar em armas, isso não é só história antiga. São padrões de respostas humanas a crises que a gente vê se repetindo de novo e de novo. A questão que fica é: qual dessas respostas está moldando o nosso mundo agora mesmo?